Quando deparei-me com aquelas obras intituladas explicitamente Crianças Viadas, algo transpassou meu eu e doeu forte. No impulso de fuga, revoltado pensei: que absurdo, por que classificar crianças assim? E no instante imediato, percebi o porquê de ter machucado tanto. Memórias que hibernavam crentes de estarem eternamente esquecidas, emergiram no flash. Em um momento de olhar de terror. O menino fora dormir chorando naquela noite. Ele tinha entre 3 ou 4 anos e desde aquele dia, sua primeira memória do ato, passou a ter medo de dormir, o que só depois de adulto tomou por consciente os motivos de não querer dormir sozinho na infância, o resultando em uma insônia crônica que o acompanhou por muitos anos. Em sua pureza, temia não acordar. Sentia-se desprotegido. Ele foi coagido por dançar, reprimido por caminhar e falar, surrado por brincar. Vai brincar com coisas de homem, não com suas irmãs. Só vou dar se você falar como homem. Dança como homem, você rebola mais que menino. Um homem não senta assim, caminha como homem. Nada do que ele fazia era suficiente para escutar: eu te amo. O menino estava no ortopedista. Sua mãe foi surpreendida com o diagnóstico. Ele apresentara rachaduras nos ossos de ambos os pés e uma inflamação grave nos calcanhares. Eis aí o motivo de só conseguir caminhar na ponta dos pés. Não, ele não praticava nenhum esporte de alto impacto. Eram frequentes as surras que ele levava de seu pai na sola dos pés por não andar como um homem. Ele tinha só 4 anos de idade. Meses de terapia diária curaram seus pés. Mas e a ferida de sua alma? O menino voltava da escola calado, cabeça baixa e olhar desfocado. Em um determinado dia, tinha vergonha dos hematomas em suas costas. Seus colegas não deixaram ele usar o banheiro. Nem quiseram brincar com ele no recreio. Foi empurrado por outra criança que também tinha seus medos e carregava a transposição de sua ingenuidade, da forma que lhe ensinaram. Colhiu-o de costas em uma pilastra e não conseguiu segurar o grito, o que só contribuiu para flamejar as ofensas. Estava assustado e não havia colo, nem abraço, nenhum aconchego. Ao invés, um grito. Se chegar em casa apanhado, vai apanhar novamente. Ninguém nunca soube o que havia acontecido. Vai brincar, porque você só vive nos cantos. Não quer ir por quê? Vai ter várias crianças lá. Ele é um abobado, um abestalhado. Deixa ele aí, melhor assim. Ele chora porque é um mimado. Engula esse choro agora ou eu vou te dar motivo para chorar mais. Homem não chora. São tantos os fatos que não se cabem. Seria um livro inacabado, até por um menino não desejar lembrar para escrever. Ele só queria ser amado, como qualquer outra criança parecia ser. Ele só queria que as pessoas fossem felizes com a felicidade dele, que deixassem ele ser feliz. O menino não queria ter medo de existir. Na adolescência, fora expulso ainda de forma mais cruel, ameaçado ser expulso de casa, proibido de visitar sua família com ameaças de ser rechaçado, reencontro que só conseguiu realizar 20 anos depois, e jamais esqueceu do abraço de sua avó, quente e terno.
perguntando o porquê de ter demorado tanto, quem veio a falecer pouco tempo depois, sem nunca ter rejeitado, cuja mesma falta que ele sentira dela, ela sentira dele. Laços familiares roubados pela crueldade do culto ao medo e firmada a frase: sinto vergonha de você. Frase tão repetida, cuja entonação jamais esquecera. O mundo é cruel. Muito cedo tive que amadurecer para sobreviver. E logo perdi o lúdico que havia nele. Mas o que mais doeu foi a noção de que a crueldade do mundo não era apenas na escola, no parque, nas festas de aniversário, na praia, na pracinha, nem na rua de casa. O que mais doeu foi a noção de que aquele quem eu só queria segurar na mão foi quem mais feriu a minha alma. E isso doeu mais que qualquer rejeição de quem não era meu sangue. O empoderamento chegou quando, ainda com pouca idade, olhei para o lado. E minha mãe, quem é a meu lado direito, sempre esteve. Te amo, meu filho, do tamanho do mundo e muito mais. Com toda a sabedoria materna, em doce voz, disse: tenha coragem, não quero olhar apenas para frente, também há beleza atrás. Em minhas costas estavam todas as conquistas, todas as vitórias, todas as glórias já alcançadas. Lá estavam todos os seres iluminados que me colocaram no colo, me seguraram no peito, me mostraram a dignidade, o autorrespeito, o senso crítico, o ser seguro, a compaixão e o perdão. Seres encantados que me mostraram que mais importante que ser homem ou mulher é ser humano. E que, na verdade, nunca estive só. Seres mágicos que cultivaram meus sonhos e hoje, acreditem, sem mágoa alguma, sou um ser de sonhos realizados. Sou um ser que, de forma tão própria, sabe voar porque um dia me ensinaram a acreditar em minhas asas. Sim, fui uma criança viada. Aprendi a tirar o melhor de toda a minha história. Aprendi com os meus exemplos e com a falta deles. E enquanto existir uma criança neste mundo que passa, ao menos pela sombra daquilo que passei, manifestações artísticas como essa são necessárias. Enquanto houver uma criança cujos pais não tenham conhecimento ou competência de educá-las a ter respeito ao diferente, discussões sobre diversidade de raça, credo, deficiências físicas e mentais, sexo e gênero, são necessárias para todas as idades. É fundamental. O medo existe. O medo existe. Nós temos medo. E observando os meus, eu aprendi a não apontar os erros, a não julgar, a respeitar. Eu aprendi a perdoar. Perdoar não é consentir. E que a liberdade do próximo começa quando a sua termina. O preconceito é o medo do conhecimento. É dizer que não gosta de voar sem nunca ter se permitido alçar voo. Quem não tem medo não se sente incomodado, não se sente ameaçado. Então, quem perpetua preconceitos nada mais exala que seus medos, suas inseguranças, seu ateste de desconhecimentos e limitações de ignorância. Se é dos momentos bons que carregamos lembranças que nos fazem envelhecer felizes, é exatamente dos momentos difíceis que aprendemos lições que nos fazem envelhecer sábios. E quem não quer ser um idoso sábio e feliz?
Bom, o texto remete muita coisa da minha infância também. A gente acaba se identificando. Eu acho que a vida de todo gay acaba se encontrando em alguma encruzilhada, em alguma esquina. E eu me vi em alguns momentos. Tanto é que quando eu passei o texto, né, eu já tinha me emocionado com ele, mas quando eu fui assim, praticamente assim, intimado, leia o texto agora de novo, eu preferi não ler, porque ele começou a mexer com o meu inconsciente, começou a mexer com a minha história. Me identifiquei. Uma emoção diferente, porém, é um pouco impactante, né? Porque cada caso é um caso. O caso dele é um e o meu caso é outro. Mas é complicado, e lendo o texto do Lucas, você percebe que é uma história de todo mundo. Do que você tem ou não tem que fazer de certo ou errado, que eu acho que faz parte da educação de qualquer pessoa. A questão específica é, você não pode agir desse jeito. Quando você age desse jeito, de uma forma absolutamente inocente, e mesmo sem entender o que está acontecendo, você começa a ficar com medo. E é disso que o texto dele fala. E o texto dele vai até muito além da minha história, porque o texto dele fala de perdão, que eu acho que é uma coisa complicada para mim. E ler aquilo me doeu profundamente, porque era uma pessoa que tratava-se de uma pessoa que eu amo profundamente desde a minha infância, com quem eu dividi momentos inesquecíveis, dos quais são feitos a vida com os amigos. E essa pessoa sofreu apenas e tão somente por ser quem ele é. Um garoto sensível, enfim, cheio de boas qualidades, que precisou passar por uma privação do seu ser, na sua essência, porque as pessoas mais próximas que deveriam ajudá-lo não conseguiam entendê-lo. O texto, ele traz para mim aquilo que eu vivi. Ele mexe profundamente com as minhas lembranças, recordações, momentos que eu passei na vida, preconceitos que vinham ao meu desrespeito, que não era realmente aquilo de fato que eu era, mas passava a se tornar devido ao preconceito das pessoas. E o texto, ele mexe muito porque ele vai na profundidade, ele vai na essência que nós somos. Polêmico porque quando a gente fala de criança viado, a gente está mexendo com o lado infantil da criança, e esse lado, na verdade, é um lado lúdico. Então, assim, ninguém está... Os pais não estão preparados para isso, a verdade. Acho que parte primeiro dos pais. A criança é inocente nessa história. Mas os pais, querendo ou não, têm um certo preconceito. Não dá para falar. Eu acho que tem coisas que a gente não precisa falar. A gente só sente, né? E quando eu li esse texto, eu me identifiquei como pessoa, como amiga do Lucas, que é um cara que eu conheci e que eu sempre o tratei como meu príncipe, porque ele é um príncipe. Então, saber que aquilo ali saiu das mãos dele, do coração dele, e que eu agora li e pude sentir a dor dele que eu não sentia, porque o que eu sentia dele foi somente assim, o amor, o carinho, o respeito pelo outro, né? E eu não sabia que por detrás daquele amor todo que ele passa pra gente, que por trás daquilo tudo tem um grande sofrimento, uma grande dor. Acho que todo mundo já passou por isso um dia. Então, assim, é a história do Lucas, mas acho que é um pouco da história de todo mundo também.
Acho que é um pouco da minha história, um pouco da história de qualquer homossexual, independente de sexo, de gênero, de idade. Acho que toda criança passa um pouco por isso. Acho que em qualquer família a gente vive isso. Eu acho que, na certeza, eu fui a criança mais viada dessa cidade sul, porque para pessoas travestis isso libera muito cedo essa feminilidade. E essa viadagem toda, quando surgia, o meu pai sempre atento ficava assim, se comporta como homem, fala como homem, senta como menino. E eu berrava porque eu botava a calcinha e saía correndo na rua da cidade. Então, o meu homem que eu estava vendo era aquilo, eu criança de 9, 10 anos, correndo de calcinha na cidade, para me reafirmar o meu corpo como uma pessoa travesti. Eu sou Cláudia, né? Eu sou psicóloga, amo a minha profissão. Eu acho que é uma profissão que me fez eu me encontrar comigo mesma, porque eu tive possibilidade de conhecer milhões de pessoas e milhões é exagero, né? Mas eu sou uma pessoa exagerada, né? Sou bailarino, estou cursando sociologia, né? Tenho 41 anos, moro em Jacarepaguá. Sou da cidade do interior do Rio de Janeiro, sou de uma cidade chamada Coatis, bem do interior do Rio de Janeiro, sou fluminense. Sou uma pessoa que sonha, uma pessoa que tem vida, que agradece a cada dia pelo existir, pelas oportunidades que eu mesmo crio, pela diversidade. Eu sou um sonhador. Meu nome é Bianca Fernandes, sou travesti, ativista, militante, trabalho na educação comunitária da Fundação Oswaldo Cruz e sou arte educadora. Meu nome é Marcelo Caran, eu sou advogado, professor e um ser humano. Meu nome é Fábio Andrade, tenho 33 anos, sou administrador e chefe de cozinha. Hoje em dia eu trabalho com as duas coisas, com administração e com gastronomia. Eu sou Edson Ferreira Zedim, artista plástico, também faço composições, antes de tudo, ator de teatro. Eu sou Ulisses Carrilho, tenho 28 anos, sou um homem gay, vim do sul do país, de Porto Alegre, trabalho aqui na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Sou curador aqui e ex-aluno. Eu sou Isabela Menezes, sou uma sergipana que mora no Rio há 21 anos e que é jornalista e atualmente está estudando para ser coach. Eu sou Lucas e isso me define, isso me constrói. Eu sou mais um na multidão, com história iguais a muitos. Eu não tenho nada especial. Eu sou igual a todo mundo. Eu sou Vânia Iazege, um ser interestelar. Da mesma forma que você também é um ser interestelar. Querendo ou não, você é meu irmão. Somos todos seres interestelares. Estamos aqui na Terra para viver um episódio curto, voltarmos para mais um episódio curto, e outro episódio curto, e outro episódio curto, o que nos faz seres mutantes, nem homem, nem mulher, muito mais que isso. Nós somos tudo em cada um de nós.
Eu sou Macário, cineasta, ator, artista, bailarino, bicha preta. Eu me pergunto o que é homossexualidade. Homossexualismo é... que eu aprendi é que um homem tem sentimento por outro homem. Ou uma mulher tem um sentimento por outra mulher. Primeiro é uma categoria, que eu acho que, muito embora eu me veja um homem gay, me entenda politicamente como um homem gay, eu sou uma bicha, eu sou um viado, é uma categoria e que eu estou plenamente disposto a me despir dela no momento em que meu desejo me interpelar de uma outra maneira. Homossexualidade ou homossexualismo nada mais é do que uma palavra dita por heterossexuais a fim de causar algo que soe como doença, que soe como anormalidade. Não é uma palavra que me convém, o que eu possa tomar enquanto representatividade mesmo. Não me descreve. Descrever homossexualidade não acho uma coisa muito fácil, porque eu tenho um pensamento muito particular sobre isso. Eu acho que você não deveria ser classificado a partir do seu prazer. Para mim, prazer é ilimitado. Mas hoje isso para mim é uma coisa tão natural que até é difícil para eu rotular. É a mesma coisa de eu perguntar para essa maçã o que é uma maçã, porque é o que ela é o que existe. Eu fico com uma definição que foi uma das primeiras que eu vi há 30 anos atrás e achei fantástica, de um autor argentino, Manuel Puig, que escreveu O Beijo da Mulher-Aranha, e como ele, na época, há 30 anos, esse romance teve, perguntaram para ele o que é a homossexualidade para você. E ele deu uma definição que até hoje eu acho que não é anacrônica. Ele disse que a homossexualidade é uma limitação, tanto quanto a heterossexualidade. É a mesma coisa o que é a heterossexualidade. Eu não vejo diferença nisso. Eu vejo que eu sou uma pessoa igual a outra. Não vejo diferença, não existe diferença nisso. Eu já também conheci a heterossexualidade, eu fui casado, sou pai de 2 filhos, avô de 2 netas. Então, assim, para mim é indiferente. Eu sei o que é ser hétero e sei o que é ser homossexual, mas antes de mais nada eu sou pessoa. Bom, para mim, eu acho que a pergunta tinha que ser o seguinte: o que é ser pessoa? Eu acho que, infelizmente, a gente tem o hábito de colocar rótulos, né? E eu vejo que o amor, ele não escolhe sexo, ele não escolhe cor, ele não escolhe credo. O amor é o amor, né? E ser pessoa é que é o importante. O que eu sou, a minha condição sexual, isso só diz respeito, eu acho que a mim, né? Não diz respeito ao outro. O que diz respeito ao outro é o quanto eu te amo, o quanto eu te respeito e te admiro. Eu acho que essa tem que ser a essência da vida. A homossexualidade, para mim, é amor. Eu gosto de um rapaz, mas por incrível que pareça, eu não me coloco como homossexual. Eu me aceito como homem e acho que isso bastante.
criança mal compreendida em meus anseios, em minhas buscas eternas, buscas pelo que eu nem sabia o que era. Eu não sabia o que eu estava buscando. E aí um dia eu me olhei no espelho e eu ouvia muitas coisas. Você é colorida demais, você tem muita vontade de aparecer. E eu falei, lógico, quem quer assumir? Você quer assumir? Eu quero aparecer. A vida para ser vivida e para a gente estar nela, para a gente aparecer, não para a gente sumir. Mas que bosta é essa? Que a gente tem que sumir, que a gente tem que se guardar. E aí eu me identifiquei com esse codinome que todos me chamavam, criança viada. E sou até hoje. Uma velha criança viada, graças a Deus. Nas minhas vivências existiram agressões físicas, por eu ser essa criança viada. E as agressões pesavam, porque era das pessoas que eu amava, assim. Eu era espancada na rua, eu de calcinha, eu saía correndo na rua, voltava espancada para casa, para mim estar... E aquilo me chocava muito, porque era meu irmão quem me batia. E é meu pesado eu lidar com isso. Eu, particularmente, meu Deus, quando criança apanhei demais. De tia, de primo, de irmão, de avó, na rua, na escola, tudo quanto era canto. Pelo simples fato de ser uma menina viado, um menino viado, um gay. Como quiserem, como querem chamar. Eu não me importo. Eu sou feliz. Tenho muitas lembranças, assim, acho que todo mundo acho que passou um pouco por isso. E eu vejo isso hoje como adulto, porque quando eu era criança eu não enxergava que eu era uma criança viada. Porque a sexualidade está muito ligada a sexo e a criança não tem essa percepção sexual da coisa. Então, quando eu pegava um bombolê e rodava, eu não estava pensando que era uma menininha, que era uma mulherzinha, eu era uma criança rodando um bombolê. Mas o adulto, ele vê a maldade naquilo que a criança não está fazendo com maldade nenhuma. É a natureza dela, ela está brincando. Nunca gostei de jogar bola, nunca me interessei por brinquedos de meninos. Achava carrinho um saco, aquela coisa de ficar na pista fazendo 8. E sempre me identifiquei mais com brinquedos femininos. Achava o máximo o cabelo das bonecas. E não brincava por conta disso. Pelo olhar do adulto me apontar que aquilo ali não era coisa para eu estar brincando. Mas sem dúvida eu fui uma criança muito viada. Sim. Desde que me entendo por gente, sempre tive essa concepção de olhar o feminino, né? Se atrair pelo feminino. E a minha infância contribuiu a isso. Porque desde pequena, bem pequena, eu fui muito bulinada por homens. Porque a minha desenvoltura física atraía os homens. E desde já, isso foi acontecendo até então, eu me caracterizar como uma mulher homossexual. Fui uma criança viada. Que me via de fora, porque as pessoas falaram, essa voz é muito fina. Essa voz, olha a mão, não cruza as pernas. Só que aí, ao mesmo tempo, você começa a tentar, tem alguma coisa errada, e você começa a sentir, e aí você começa a perceber que essa couraça está funcionando, né? Você sente o desconforto que ela vai se apertando, e aí você vai ficando um pouquinho mais durinho, digamos assim, né? Até as pessoas pararem de falar, ou até você chegar num ponto em que você fala, tá calma agora, eu posso sair. Aí você dá uma afrouxada na couraça e tenta sair, mas é que eu acho que aí ela já está presa. É que nem o poema do Fernando Pessoa. Quando você vai tentar tirar a máscara, ela já está grudada na cara, você não consegue mais. Que bom que a gente consegue, pelo menos, racionalizar sobre isso. Mas tem hora que eu acho que é um dano que pode aproveitar, como todos os danos que você aproveita, né?
Eu não era criança viada, eu era criança adotada. Então eu me sentia suja, eu me sentia diferente dos meus colegas, que eu via que os pais, né, iam levar os filhos, todo mundo. A filha era a cara da mãe, o filho era o herdeiro do pai. E eu não era a cara de ninguém, eu era eu. Eu sou eu. E isso foi o que me fez ser uma pessoa grandiosa. Assim, não que eu seja grandiosa, mas que eu aprendi a amar cada pessoa. Eu aprendi a respeitar cada sentimento, cada dor. Eu aprendi a entender que ser gay não é ser gay, como as pessoas falam, de uma forma tão... Me fugiu a palavra, mas de uma forma negativa. Não. Ser gay é ser gente, né? É ter um sentimento voltado, o coração, para o outro do mesmo sexo. É amor também. Ser adotado também é uma questão de amor, porque um dia alguém não me quis, mas teve um outro dia que alguém me amou tão intensamente, que eu consegui me formar em psicologia. E estou aqui falando isso tudo para vocês com o maior sentimento da minha vida. Quando eu me assumi, quando eu me identifiquei, quando eu me aceitei, na realidade, como ser humano, como um ser cidadão, um ser civil, eu me aceitei aos meus 13 anos de idade. Porque aí começa a minha questão da militância. Eu, aos meus 7 anos de idade, eu já frequentava núcleos de orações da minha família cristã. Isso já é uma barreira muito grande para a questão da homossexualidade. E isso prejudica muito a nossa vida, o nosso desenvolvimento. E ao longo desse período, eu passei por várias retaliações dentro de casa, com a família, pela minha condição sexual. Mas por que você é assim? Por que você fala desse jeito? Por que você rebola tanto? Fala tão afeminado? Por que você não briga com homem? Tá brigando com mulher? Pra que isso? Então, eram aquelas repressões 24 horas. Então, pra mim ter me assumido a minha homossexualidade, pra mim foi um afago. Foi eu tirar um peso da alma. Eu sou gay. Foi assim que eu falei pra minha mãe. 13 de agosto de 1993. Eu sou gay. E aí? Pronto, dentro de casa parece que tinha morrido alguém. Acabou. Acabou. O chão da minha família inteira desabou. E aí ficou aquela coisa e ninguém se tocava mais no assunto. Para com isso, que não sei o quê, não sabia o que é isso. Não sabia o que significa isso. Eu falei assim, eu sou gay sim. Eu me aceito como eu sou. Eu me amo, eu gosto de homens. Mãe, isso é normal. Não, que normal, isso é um absurdo. Você tá doido, menino? Isso é demônio. Minha mãe já é demônio. Tem que levar pra igreja, tem que curar, meu Deus, tem que libertar essa criança. Gente, e começou. Então, pra mim, aquilo foi o momento que eu me identifiquei. E falei, não, eu sou gay e eu vou levar essa bandeira comigo. E agora vou passar por cima de quem for. Eu sou assumido e não tenho medo de ninguém. O que é se assumir homossexual, né? Eu converso com amigos, né? E geralmente nas rodas de conversa eles contam o dia em que fizeram reunião em casa ou chegaram para a mãe e se assumiram enquanto homossexual, gay. Eu sempre pensei que meus primos ou as pessoas perto a mim, da minha casa, nunca tiveram a necessidade de fazer um almoço e dizer, olha, eu sou heterossexual, porque até então é normal. Então, seria a anormalidade que me faz construir um evento para assumir o que eu sou. Então, eu nunca me assumi, nem pretendo. Eu sou o que eu sou, acabou. Sei que existe a questão da repressão. Muitas pessoas acabam evitando se assumir, muitos se assumem com... Eu vi um caso de um senhor de 90 anos que eu achei super legal, que ele
saiu do armário, né? Aos 90 anos de idade. Então, assim, eu fico imaginando a vida dessa pessoa, como ele viveu a vida inteira, tendo que ser uma coisa que ele não era, tendo que fingir ser um personagem que ele não era. Então, para mim, não é questão de escolha. Para mim, acho muito legal. Eu vejo a juventude, principalmente, né? Hoje a gente vive numa outra geração e eu vejo pessoas muito jovens, 16, 17 anos, já mostrando para a sociedade, é isso que eu sou, aceitem que dói menos. Porque eu tive, assim, uma vivência com isso, como te disse, pela a minha família, eu não tive esses embates, eu não precisei, sabe, ter aquele desgaste familiar de, eu preciso dizer isso, eu acho que eu já me identifiquei como tal, desde criança eu já sabia disso, né? Claro que chega um momento na vida que a gente, como eu disse anteriormente, a gente se percebe, né, como até pela maturidade, né? Quando eu era menor, eu não entendia muito bem. Mas eu acho normal, para mim sou igual a todo mundo. Eu sou respeitado na minha cidade por ser um gay que respeito todo mundo e eles me respeitam. É uma retribuição do respeito, entende? E uma cidade do interior do Tocantins, chamada Araguatins, onde eu nasci, e lá as pessoas querem que eu me candidate. Vem a deputado, vem a senador, vem a governador, vem a prefeito, vem a vereador. Você tem potencial para nos representar. Porque você se identificou, você se encontrou e sabe o que você é. Acredito que a exposição Queer Museu foi censurada por conta de uma onda moralista, de extrema direita, totalitária, que não concebe, eu acho que não concebe o mundo que está por vir. Um mundo que já é presente, mas assim, o mundo que está por vir, as pessoas que já estão presentes vão estar um pouco mais apropriadas da sua capacidade de decidir, de tomar as rédeas mesmo, assim. Um país como o Brasil ainda não ter tido... Para mim há uma conexão, o Brasil não ter tido, por exemplo, um presidente negro até hoje, ou um presidente indígena, é muito análogo porque não temos uma pessoa, uma presidenta, sapatão, uma bicha na presidência. Vai chegar um momento em que essas coisas vão acontecer, e eu acho que a gente está se encaminhando para isso. As pessoas que censuraram essa exposição não estão prontas para isso, não concebem um mundo em que elas não ditam todas as regras, em que elas não ditam o que pode e o que não pode. Um mundo em que a sua religião tem que ditar a crença dos outros, em que o seu desejo tem que ser o desejo análogo aos outros, que a sua concepção de família é a única possível e imaginável, e a única que a gente vai poder exercer. Eu acho assim, é lógico que a gente tem que respeitar a faixa etária e coisa e tal, mas eu acho que a gente nunca vai poder colocar, né, uma porta fechada para a arte, de jeito nenhum. Eu sou contra, a arte tem que ser um menu, tem que fazer parte do menu, né, do cardápio de qualquer ser humano. Desde sempre, desde pequenininho. A censura já era para ter terminado há muito tempo, né? As pessoas ainda são muito preconceituosas em cima de tabus, né? Porque o sexo faz parte, você nasce pelado, você vem para o mundo sem nada, né? E aí as pessoas se tampam, sabe? Por questões, obviamente, sociais, mas assim, eu acho muito lamentável essa história. Lamentável demais. As pessoas têm que ter liberdade de escolha, as pessoas vão onde elas querem, ela tem os olhos para verem o que elas querem, os ouvidos para escutar o que quiserem, e eu acho que cada um tem que viver o seu quadrado. Não está satisfeito? Vai para outro lugar, mas não censure, não critique, porque talvez não seja bom para os seus olhos, mas é bom para os olhos de outra pessoa. Então a gente tem que respeitar. Se você não quer ver determinada coisa, você não veja.
Acho que eu cresci num lar que era muito conservador e, no entanto, tinha livros de mitologia grega com figuras nuas, né? Figuras humanas nuas. E aquilo, apesar da minha mãe ser uma pessoa conservadorésima, né? Estava lá porque ela entendia que aquilo era arte e aquilo era necessário que chegasse a uma criança de 7, 8 anos, né? A partir do momento que eu também fui entendendo o que era. Então, para mim, é muito natural que existam os museus e todas as artes possíveis. Como é natural que alguém diga, essa arte não me pertence, isso não me toca, isso não me representa, eu gostaria de não ver. A proibição é inaceitável. Assim, não vejo sentido. Para mim, é uma censura. Eu, como jornalista, vou lutar contra a censura. Eu acho que a arte tem um papel bem transgressor, né? A arte, ela vem para incomodar, né? E acho também a arte, quando ela não é provocativa, ela passa a ser um lugar comum, né? Toda hora, todo ano, ao longo da história da humanidade, sempre apareceram coisas novas que despertaram essa provocação. E a provocação leva o pensamento. Eu acho que esse pensamento que leva a uma nova construção. E, lamentavelmente, ainda tem pessoas que elas são muito atrasadas de pensamento, né? Só que também existe aquela questão da pessoa ser atrasada de pensamento, mas também existe a questão de você ser moralista demasiado, né? Eu acho que é muito mais fácil você apontar o outro do que se apontar e reconhecer os seus defeitos. Então é mais fácil eu apontar para o outro, porque se eu apontar de forma firme, outras pessoas irão acompanhar. O meu recado a você que assiste esse material é que aqui representa a vida de muitos gays, muitos LGBTs, queer, aquela sopinha de letrinhas, aquele fado de bandeiras. Aqui representa a minha vida, aqui representa a vida de muitos outros que estão por aí, que não tiveram ainda a coragem de poder colocar a cara no sol e falar: eu vou sim, querida, eu vou sim mostrar quem eu sou de fato, sem medo. As pessoas não precisam ser gays, as pessoas não precisam ser lésbicas, as pessoas não precisam ser heterossexuais, elas não precisam ser cisgênero, elas não precisam ser travestis. Ninguém precisa ser nada que não queira ser. Eu quero viver nesse mundo. Olha, não vou pedir para as pessoas gostem ou não, aceitem ou não. Elas não são obrigadas a aceitar ou não. Cada um acredita no que quiser. Cada um segue a vida que bem entender. Mas o respeito deve ser necessário. A nossa voz vai ecoar sempre. A gente sempre vai existir. A gente não vai morrer. E cada um de nós que morre deixa uma semente, e dessa semente vai sempre reverberar as nossas ideias nos 4 cantos do mundo. E a sociedade vai ter que engolir, querendo ou não. Gostou bom, não gostou bom também. Você não está sendo obrigado a assistir esse filme, né? Se você chegou até aqui, é porque você está interessado no assunto. E pensar que o absurdo que é termos que ir para a rua, termos que nos manifestar agora contra uma coisa que eu não consigo entender. Para mim é muito difícil entender. Eu sou muito pessimista. Eu costumo dizer que uma coisa boa da finitude é isso, né? A gente não vai estar aqui para ver, porque eu acho que vai ficar muito pior.
O recado que eu dou para o público que está assistindo esse filme é amor. Amor. Amem. Amem os seus filhos, independente que eles sejam de relações de gênero. Ame o seu filho, independente que ele seja homem cis, que seja homem trans, que seja mulher cis, que seja mulher trans. Ame os seus filhos. Então, esse amor, ele perpassa porque quando existe essa viadagem nessa criança, esse amor ele é meio deixado de lado e se torna-se um ódio. Eu acho que a gente tem que olhar o ser humano independente de sexualidade, independente de raça, independente de gênero. Eu acho que a gente deveria saber respeitar o outro enquanto a natureza de cada um. E parar de colocar rótulos, parar de classificar as pessoas e olhar mais o ser humano e não os rótulos que a sociedade coloca na gente. Vi um vídeo ontem de uma drag queen chamada Alaska. Está circulando na rede social. E ela fala justamente sobre preconceito. Mas ela não fala do preconceito fora do meio, né, do meio homossexual. Ela fala do preconceito dentro do meio homossexual, né? O homossexual fala tanto que tem que ser respeitado pela sociedade, ser respeitado, tenho que ser ouvido, meus direitos têm que ser garantidos, mas ele mesmo faz divisões, né? Então, como você quer exigir o respeito de alguém se você também não respeita aquele que você julga ser diferente de você? O meu recado é que as pessoas, antes de julgar, observem, analisem mais. Seja quem for e como for, onde for. Nem tudo que se vê é. Nem tudo que brilha, nem tudo que é dourado é ouro. Então, às vezes, tem certas pessoas que estão rindo muito, sorrindo por fora. E por dentro está muito magoado. Aqui, no nosso país, a gente vê muito isso, é muito fácil ver. Entendeu? Eu passei uma vida inteira rindo. Inteira. E fui muito magoada. Dentro do seio familiar. E eu tenho certeza que, independente, né, da sua forma de viver, seja hétero, seja homo, não importa a denominação, você vai se identificar em algum momento com esse texto. Eu acho que a vida da gente é um aprendizado o tempo inteiro. Você aprende, né, e talvez essa palavra ensinar é complicado, né? Porque a gente só ensina aquilo que o outro está disposto a conhecer. Então, assim, eu acho muito importante que as pessoas apenas tenham sensibilidade, que as pessoas abram o coração, que as pessoas olhem para dentro de si, que as pessoas olhem para esses depoimentos e tentem extrair o melhor que elas possam tirar desse momento, desse filme e da emoção de cada um. Olha... O recado que eu dou é que vivam e sejam felizes da forma que sentirem que devem ser, pelas suas opções, pelas suas escolhas, desde que você não invada o espaço de outro. Com respeito, respeite as pessoas, independente do que elas sejam. Assistam esse vídeo sem preconceito. Porque, na verdade, quando a gente pensa num projeto desse, a gente quer te ajudar também, a você que está assistindo esse vídeo, a você fazer uma viagem interior e descobrir dentro das paredes secretas da sua casa coisas que você talvez esconda, não somente do mundo, mas de você mesmo. Então, quem sabe esse vídeo não é também para você uma forma de autoconhecimento. Assista e sinta que esse vídeo pode vir a ser para você um grande psicólogo
Ele pode te ajudar dentro das cenas, das falas, ao autodescobrimento. E curta bastante. Enjoy it. Toda a minha história transformou-me no ser humano que sou. Ser humano que vigia a todo instante para que seus medos não ditem seu comportamento. E longe da prepotência de que tal depoimento tão particular se torne viral, em um instante do mundo em que as pessoas sentem tantos medos distintos, fica a esperança de que, de alguma forma, crianças viadas tenham o mesmo acesso que tenham a falas de ódio contra si. E tenho a certeza que não estão só no mundo. Eu agradeço. Obrigado por existirem. Se não machucar, se julgarem necessário o meu grito, compartilhem minha voz. Os meninos não precisam ser iguais uns aos outros, as meninas também não. Os meninos não precisam ser iguais uns aos outros, as meninas também não. Eles podem ser diferentes, eles gostam de sentir-se atraentes. Eles podem ser bem mais delicados, elas pendem pra um trejeito pesado. E tudo bem, e tudo bem, meu bem, e tudo bem, e tudo bem, meu bem, e tudo bem. Os meninos não precisam ser iguais uns aos outros, as meninas também não. Os meninos não precisam ser iguais uns aos outros, as meninas também não. Tinha ouvido dizer que homens não choram e meninas não jogam nem usam calção. Foi-se o tempo dessa repressão, os iguais convivem em união. E tudo bem,